lá, no dia 16 de julho de 1945, a Engenhoca chega a Alamogordo, no Novo México. A bomba de plutônio é colocada em uma torre de aço de 30 metros e às 5h30 da madrugada a Engenhoca é ativada. Nenhum dos presentes no local de teste naquele momento sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Assim, foi o primeiro teste mundial da tecnologia de armas nucleares do Projeto Manhattan. A estrutura metálica da torre evaporou completamente. A areia no local derreteu e se transformou em vidro. E a detonação foi equivalente a 21 quilotons de TNT, 70 vezes mais do que o Robert Oppenheimer tinha previsto. Ficou claro que as pessoas haviam ativado um verdadeiro monstro. Isso as deteve? Nada disso. A experiência Trinity foi só o início de uma das eras mais tensas da história do planeta. As explosões nucleares os sacudiram dezenas de vezes depois disso. A liderança dos Estados Unidos acreditava que a União Soviética não chegaria logo à criação de sua própria bomba atômica. E logo depois da Engenhoca e as infames Fat Man e Little Boy, os Estados Unidos passaram para a segunda série de testes. No dia 25 de julho de 1946, no atol de Bikini, a 27 metros abaixo da superfície do mar, eles detonaram a Baker, com uma potência de 23 quilotons. Os militares queriam testar o efeito de armas nucleares em navios. O objetivo foi alcançado. Todos os navios utilizados como alvos foram atingidos pela radiação. Foi o primeiro caso de contaminação radioativa instantânea e concentrada por uma explosão nuclear. O químico Glenn Seaborg chegou a chamar Baker de o primeiro desastre nuclear do mundo. Isso fez a humanidade mudar de ideia? Outra vez, não. As armas nucleares não só não foram deixadas de lado, como foram aprimoradas. O plutônio, com o qual é mais difícil de trabalhar ao projetar uma bomba devido à forte liberação de calor, foi substituído por urânio altamente enriquecido. E no dia 15 de abril de 1948, a bomba X-Ray de 37 quilotons explodiu na ilha de Engeby. E apenas 2 semanas depois, a ilha Almon quase desapareceu depois que a bomba Yoke de 49 quilotons foi detonada. Viva o novo recorde! Essas bombas mostraram-se várias vezes mais poderosas que a Engenhoca, a primeira bomba, e foram imediatamente colocadas em serviço. O arsenal nuclear dos Estados Unidos aumentou 75% e parecia que agora o país podia contar com o domínio total do mundo. Mas os líderes dos Estados Unidos tiveram uma surpresa. O trabalho dos chamados espiões atômicos fez com que a União Soviética recebesse as informações necessárias sobre a tecnologia de fabricação das armas nucleares. Os físicos do país também fizeram um trabalho colossal em um período curtíssimo, e no dia 29 de agosto de 1949, 4 anos após os testes da Engenhoca, o cogumelo da bomba soviética RDS-1 se ergueu na zona de testes de Semipalatinsk. Apesar dos testes terem sido confidenciais, os americanos registraram a explosão mesmo assim. Ficou claro que as duas superpotências agora possuíam armas nucleares. Será que surgiu um equilíbrio de poderes e uma convivência pacífica? Claro que não. Era hora de uma corrida armamentista. A partir desse momento, começou um enfrentamento entre a URSS e os Estados Unidos pela superioridade no campo das armas nucleares. Como alcançá-la? É óbvio, deixando a arma mais perigosa
perigosa e destrutiva da história ainda mais potente. Os Estados Unidos começaram quase que imediatamente a trabalhar para incorporar a tecnologia de fusão em suas bombas. O poder destrutivo dessas bombas se baseia na energia de reação da combinação dos núcleos atômicos, não de sua fissão. Teoricamente, a potência dessas armas é quase ilimitada, algo que foi confirmado posteriormente. No dia 20 de abril de 1951, a bomba Easy foi detonada na zona de testes do Pacífico. Olha só o que ela fez com edifícios, prédios de fábricas e bunkers. Mas isso não foi suficiente, pois um mês depois, a bomba Item foi testada por lá, com seus 45,5 quilotons de potência. O que é menos que a recordista, porém a produção de energia quase dobrou devido ao aceleramento do hidrogênio. Mas, pelo que parece, a energia redobrada não assustava esses caras. Ei, isso não é um cinema 3D. No entanto, Easy e Item foram apenas um número de aquecimento antes que um verdadeiro monstro aparecesse em cena. Foram como disparos de confete antes de um tiro de canhão, uma brincadeira de criança comparada à pura maldade. Veja só. O cogumelo da explosão atingiu uma altura de 37 quilômetros. Isso é mais do que 4 Everestes. O diâmetro da cúpula foi de 161 quilômetros. Imagine só essa distância. Fragmentos radioativos de corais se espalharam por 50 quilômetros. E a ilha de Elugelab, onde a bomba foi detonada, simplesmente deixou de existir. Em seu lugar surgiu uma cratera com quase 2 quilômetros de diâmetro e 50 metros de profundidade. Assim foi o teste da Ivy Mike, a primeira bomba de hidrogênio no dia 1º de novembro de 1952. Sua potência foi estimada em cerca de 10,5 megatons, uma explosão equivalente a 500 engenhocas ao mesmo tempo. O acontecimento fez o mundo inteiro estremecer, quase que literalmente. Mas, para surpresa dos Estados Unidos, a resposta não demorou a chegar. Apenas 8 meses depois da Ivy Mike, no dia 12 de agosto de 1953, na zona de testes de Semipalatinsk, a União Soviética explodiu sua bomba termonuclear RDS-6S. Sim, sua potência era de apenas 400 quilotons, e de acordo com a classificação internacional, a RDS-6S não pertencia à categoria das bombas de hidrogênio, e sim à das bombas atômicas com amplificação termonuclear. No entanto, a Ivy Mike tinha falhas, ou melhor, ela tinha uma grande falha. Contando com a unidade de refrigeração, ela pesava 74 toneladas e era do tamanho de um prédio de 3 andares, enquanto a RDS-6S podia ser colocada em um bombardeiro estratégico. Ou seja, mais um empate, o que significa que a corrida tinha que continuar, ainda mais que um novo participante entrou nela. A Grã-Bretanha estava trabalhando em seu programa nuclear desde 1940, mas por várias razões, as coisas estavam progredindo bem lentamente. Depois que os Estados Unidos e a URSS já haviam testado bombas de hidrogênio, os britânicos finalmente montaram uma bomba atômica. Eles decidiram testá-la no dia 3 de outubro de 1952, em ilhas pertencentes à Austrália. Aliás, a Grã-Bretanha se tornou a única potência nuclear em cujo território nenhuma explosão atômica foi realizada. A bomba foi instalada a bordo de uma fragata e... É perceptível o quanto a Grã-Bretanha estava atrasada na corrida naquele momento, né?
Depois de 10 megatons, 25 quilotons não impressionavam mais. No entanto, eles foram suficientes para deixar uma cratera no fundo do mar com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 6 metros. O desenvolvimento serviu de base para a bomba Danúbio Azul, produzida em série. Agora, havia oficialmente 3 rivais na insana corrida e seus líderes, enquanto isso, subiram drasticamente as apostas. Os Estados Unidos estavam seriamente preocupados, mas não com a bomba britânica de 25 quilotons, é claro, e sim com o fato da União Soviética ter armas termonucleares que poderiam atingir seu território. Por essa razão, os americanos intensificaram os testes de bombas de hidrogênio e tiveram sucesso. Isso, é claro, se pudermos chamar assim o que aconteceu no dia 1º de março de 1954, no atol de Bikini, que já conhecemos. A possível potência da detonação do teste da Castle Bravo foi estimada em 6 megatons, mas por alguma razão, nos cálculos, eles não levaram em consideração que um dos isótopos de lítio também podia entrar em reação, e aconteceu isso aqui. A liberação de energia da explosão foi 2,5 vezes maior do que o esperado e totalizou 15 megatons. É como se 715 engenhocas tivessem explodido no atol ao mesmo tempo. O cogumelo, com um caule de 7.000 metros de espessura, subiu a uma altura de 40 quilômetros e criou no atol uma cratera de 1.800 metros de diâmetro, que se encheu de água. Falando nisso, temos uma curiosidade. Existe uma teoria de que a fenda do biquíni do desenho animado é essa cratera. A verdade é que soa bem plausível, afinal, um total de 67 testes nucleares foram realizados no atol de Bikini. E é bem possível que esponjas, estrelas do mar e polvos falantes tenham surgido por lá. Na verdade, a Castle Bravo teria bastado para isso, pois as consequências da explosão foram terríveis. Mesmo a mais de 190 quilômetros do local do teste, o nível de radiação atingiu 1.000 Roentgens por hora, sendo que a dose letal para humanos é de 600. A superação da potência estimada e a contaminação radioativa do meio ambiente causaram grande preocupação no mundo. E isso parou a insana corrida? Acho que você já sabe a resposta. Claro que não. Os Estados Unidos não ficaram particularmente preocupados e apenas alguns meses depois da Castle Bravo, eles detonaram a bomba Yankee com uma potência de apenas 1,5 megaton a menos no pobre atol de Bikini. Um ano depois disso, eles mudaram o local de testes para Nevada para conduzir uma série de 14 explosões como parte da Operação Teapot. Um deles deveria testar a resistência de edifícios feitos de diferentes materiais e descobrir quão bem uma cidade sobreviveria em um ataque nuclear. Spoiler, não muito bem. Era meados de 1955 e, segundo a tradição já estabelecida, podíamos esperar o próximo passo da URSS. Eles não demoraram muito e responderam às 14 explosões dos Estados Unidos com uma só, mas potencialmente muito mais perigosa. O teste foi precedido por uma emergência. Quando o avião com a bomba de hidrogênio a bordo ganhou a altitude necessária, o céu sobre o local do teste ficou coberto de nuvens e o lançamento tornou-se impossível. Ninguém jamais havia pousado um avião com uma arma nuclear antes, então a decisão foi adiada. Quando o combustível estava quase acabando, o piloto finalmente recebeu a autorização para pousar. Felizmente, o pouso foi suave e seguro. A RDS-37, primeira bomba termonuclear soviética de 2 estágios, foi testada no dia seguinte. A liberação de energia da explosão foi de 1,6 megatons, o que significava que, pela primeira vez na história, uma bomba com uma potência de mais de 1 megaton foi lançada em vez de ser detonada no solo. Era um novo desafio, e a resposta veio 3 anos depois, com a Operação Hardtack-1 dos Estados Unidos. Os militares decidiram não perder tempo com ninharias e, de abril a agosto de 1958, 35 bombas foram detonadas na zona de teste do Pacífico. Será que eles foram avisados de que elas não eram fogos de artifício para o Dia de Ação de Graças? Foram testadas menos bombas no Pacífico desde a invenção das armas atômicas do que durante esta operação. Há suspeitas de que foram essas detonações que acordaram a França, porque logo depois o clube nuclear ganhou mais um membro.
Em julho de 1958, Charles de Gaulle disse o seguinte ao John Dulles, secretário de Estado dos Estados Unidos: "Estamos muito atrás de vocês, mas uma coisa é certa: teremos armas atômicas." E ele não mentiu. 3 anos antes, o programa nuclear francês finalmente havia recebido o orçamento necessário. Assim, em 13 de fevereiro de 1960, tudo estava pronto para a operação de codinome Gerboise Blue, e a França detonou no Saara a sua própria bomba atômica de 70 quilotons. Já havia 4 países com arsenal nuclear. Será que não era hora de acabar com essa competição? Bem, podemos dizer que foi exatamente isso que aconteceu um ano depois, mas o ponto final foi o maior possível. Em 1961, durante uma conversa informal, Nikita Khrushchev contou a um político americano que a União Soviética tinha criado uma bomba de hidrogênio superpotente. No dia 8 de setembro, o The New York Times publicou essas informações. No dia 17 de outubro, o Khrushchev anunciou oficialmente os próximos testes, e no dia 30 de outubro, um bombardeiro Tu-95V, especialmente projetado para a bomba, decolou para o arquipélago de Nova Zembla, no Oceano Ártico. 2 horas e 3 minutos após a decolagem, a bomba AN-602 foi lançada. O mundo nunca viu uma explosão dessas e gostaríamos de acreditar que nunca mais verá. O poder da explosão da Tsar Bomba foi de colossais 58,6 megatons. Alguns detalhes deste teste nos ajudam a entender o quão grande ele foi. O cogumelo nuclear atingiu uma altura de 67 quilômetros, ou seja, 7,5 Everestes. A onda de choque circulou o globo 3 vezes e janelas quebraram a 780 quilômetros do epicentro. A explosão foi tão brilhante que foi vista a uma distância de 1.000 quilômetros na Noruega e no Alasca. Inicialmente, o plano era aumentar a potência da bomba para 100 megatons. Na verdade, nos estágios iniciais de desenvolvimento, os cientistas falaram até em gigatons. Felizmente, as pessoas tiveram a consciência de não testar a resistência do planeta. Os Estados Unidos resolveram não subir a aposta e, em 1963, o Tratado de Banimento de Testes de Armas Nucleares na Atmosfera, no Espaço Exterior e sob as águas foi assinado em Moscou. No entanto, várias explosões aconteceram depois dele. 1 ano depois dele ser assinado pela maioria dos países do mundo, a China decidiu ingressar para a lista de potências nucleares e testou uma bomba com capacidade de 22 quilotons. E depois de 10 longos anos, a Índia se juntou ao clube. Uma bomba de 12 quilotons com o irônico nome de Buda Sorridente foi detonada na zona de testes de Pokhran. No entanto, o fim dos testes de armas nucleares não significou a interrupção de sua produção. O que temos hoje? Um mundo recheado com as armas mais destrutivas da história. Presta atenção, são cerca de 300 bombas na França, mais de 400 na China, mais de 5.000 nos Estados Unidos e quase 6.000 na Rússia. No total, mais de 12,5 mil armas nucleares, e isso levando em consideração somente os dados oficiais. É suficiente para destruir o planeta algumas vezes. Então seria bom saber exatamente com o que estamos lidando. Para fazer isso, vamos concluir nos aprofundando um pouco nas armas americanas. Eles basicamente têm 2 mísseis balísticos intercontinentais, LGM-30G Minuteman III. Um míssil de 3 estágios, de 18 metros, que desenvolve uma velocidade de até 24.000 km por hora e carrega uma carga com capacidade de 300 quilotons a uma distância de até 13.000 km, ou seja, para qualquer lugar do planeta. Mas, ao contrário do míssil russo Topol, ela não possui um porta-mísseis e o lançamento só é possível a partir de um bunker. O GM-133A Trident II.
Este míssil de 3 estágios, com um alcance máximo de 11.300 km, foi projetado para ser lançado a partir de porta-mísseis submarinos nucleares. Uma das principais características é uma ogiva múltipla com unidades de direcionamento individuais. Isso significa que um único míssil pode atingir vários alvos ao mesmo tempo, com uma probabilidade de acerto de 95%. O míssil pode acomodar até 8 ogivas termonucleares de até 475 quilotons ou até 14 ogivas de 100 quilotons. A autonomia de voo com carga máxima ainda é impressionante, 7.838 quilômetros. Devido à sua alta precisão, esse tridente é capaz de atingir alvos pequenos e altamente protegidos, como os silos de mísseis dos quais o Minuteman III é lançado. Ou seja, em menos de 80 anos, a humanidade passou de uma engenhoca a mísseis capazes de circunnavegar o globo e atingir vários alvos ao mesmo tempo com uma explosão termonuclear. É difícil dizer se valeu a pena soltar esse demônio. Pode ser que sem ele não tivéssemos energia nuclear e medicina nuclear, mas uma coisa é certa: as pessoas devem fazer de tudo para que a arma mais perigosa do mundo nunca seja usada para fins destrutivos.